Pessoal, boa noite. Eu vim responder o desafio da Cristiane, a minha líder, sobre o desafio bíblico de pregar o Evangelho através das redes sociais. Eu já fiz isso uma vez, mas estou repetindo a pedido dela. Eu quero compartilhar com vocês João, capítulo 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Eu estou achando interessante os últimos dias em que nós estamos vendo essa morte do Eduardo Campos. E tem sido uma morte tão discutida e tem repercutido tão grandemente no cenário político que tem me feito pensar a respeito das consequências que a morte traz para o ser humano, né? Dessas atitudes que o ser humano toma quando alguém falece ou quando acontece alguma tragédia, que nem aconteceu a do caso desse candidato à presidência. Uma questão interessante é que eu vi esses dias aqui na rua uma moça abraçando a outra. E com choro, com pranto. Eu falei, nossa, alguém deve ter morrido. E eu perguntei pra minha mãe, ela falou, não, a mãe de uma das moças faleceu mesmo. E logo veio à minha mente uma frase bem interessante. A dor da morte é a única que só o tempo pode consolar. Eu fiquei pensando, falei, Deus, a outra amiga dela até tentou dar aquele abraço nela e tentou consolá-la, mas ela não parava de chorar, era compulsivo aquele choro e era angustiante até para quem estava do lado de fora. Eu fico pensando, quando é que um ser humano vai conseguir se acostumar com essa dor? E é humanamente impossível se acostumar com isso. Você até pode dizer que essa dor não te convém, que é de outra pessoa, é que você não sente, mas quando é com você, só quem perdeu um familiar muito próximo, alguém que amava muito, já sentiu essa dor da perca. E era o mesmo que aconteceu com Maria Madalena. Ela está colocada de frente para o túmulo, chorando a morte do seu mestre. E ela tem dois problemas. Um é a morte do mestre dela, alguém de confiança, alguém que fez ela ser outra mulher na vida dela. E outra era o desaparecimento do corpo dele. E a primeira questão é que Jesus questiona ela assim: mulher, por que você chora? Na segunda questão ele fala assim: mulher, a quem procura? Você vê que nas duas questões são questões que são logicamente fáceis de ser respondidas. Por que você chora? Porque alguém que eu amo muito morreu. E a quem você procura? Eu procuro meu mestre, o corpo dele estava aqui e agora não está mais. Hello, acorda, me ajuda, eu preciso encontrar o corpo do meu mestre. Só que Maria Madalena ela não tinha reparado que dentro do túmulo Jesus tinha deixado um recado para ela. E é esse recado que eu quero passar para você essa noite. É uns versículos anteriores a esse, no capítulo 20, entre o 20 e 19, relata-se os fatos de que os lençóis do túmulo, que o costume judaico era enrolar o morto em lençóis, em um lenço sobre o rosto dele, os lençóis estavam jogados no chão. É o ato que a gente faz, se despir mesmo, jogar o lençol no chão. Mas o lenço estava dobrado sobre a mesa. Para falar do lenço, eu preciso ser um pouco teológico com vocês. A questão do lenço é uma questão de costume judaico, que diz o seguinte: se o amo está sobre a mesa e ele acaba de comer, ele vai limpar seus dedos, a barba, punhos, aquilo que tiver sujado durante a refeição, e vai jogar o lenço sobre o prato. Isso é o sinal para que o servo dele venha, limpe a mesa, toque na mesa, leve as coisas, para não ter nenhum problema. Mas se ele pegar e dobrar o lenço, como estava feito no túmulo de Jesus, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que eu vou voltar. A Bíblia revela e dá esse versículo inteirinho para a gente. O lenço estava dobrado sobre a mesa. Jesus passou pelo menos 3 anos pregando que ele iria voltar. Deixou o recado no túmulo falando que ele iria voltar. E nós ainda desacreditamos dessa palavra, dessa verdade de Cristo. Eu não conheço em outra história, ou em outra religião, ou em outra civilização, a história de um Deus que tenha deixado toda a sua glória, todo o seu esplendor. Ele se despiu de sua glória. Não que ele não a tivesse, mas ele não a quis mais. Ele se despiu para que ele viesse no mundo, levasse sobre si os nossos pecados e morresse pendurado no madeiro por sacrifício vivo por nossos pecados. Levou nossas enfermidades, as nossas dores. E através da cruz do Calvário, ele conquistou vida e vida eterna. Deus sentiu tanta falta do homem, desse prazer de ter um homem perto dele, que ele deu o seu único filho
para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí você me diz, meu, parou? E se isso for loucura sua? E se Jesus for apenas uma história de um livro que tem 66 livros e que conta uma história de um povo israelita que você não tem nada a ver com isso? Cara, se isso for só uma história, eu vou perder algumas noites de diversão que nem você está tendo por enquanto. Eu vou perder alguns dias correndo por aí loucamente, me embebedando e fazendo sexo depravadamente. Eu vou perder um pouco de diversão, eu concordo com você. Mas se eu estiver certo, cara, tem uma coisa reservada para ti. A primeira dela é que você nunca vai lidar com a dor dessa morte. E a segunda coisa é que você para sempre vai lidar com a morte eterna. Você acha que é ruim sentir a dor da morte? Você acha que é ruim chorar pela morte de alguém? Você vai chorar e vai ranger seus dentes pela eternidade, pela sua morte espiritual. Mas para aqueles que aceitarem o sacrifício da cruz do Calvário e amarem a Deus sobre todas as coisas e os próximos como a si mesmo e lembrarem do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para aqueles que Ele ama, esses terão a vida eterna e serão conhecidos do Pai. Alguns irão voltar na Marina Silva agora para presidente. Outros vão comprar CDs e CDs do Michael Jackson, porque ele já morreu. Outros vão comprar CDs e CDs da M. Outros vão comprar obras de arte porque o pintor já morreu. Outros vão comprar livros para estudar pessoas que já morreram. E por Cristo? O que nós iremos fazer por Cristo? Você é jovem, alguns já são de idade avançada, mas eu tenho uma mensagem para você. Existe um Deus que morreu por você, para que você nunca mais tivesse medo da morte. Deus abençoe sua vida. Cristiane, missão dada, é missão cumprida. Eu quero desafiar o meu pastor, o pastor Farley, a postar um vídeo falando do Evangelho, esse Evangelho que ele tanto ama, em nome de Jesus. Amém.